porque ele sente a glória de Deus, ele sente o coração ferver dentro deles, ele vê o coração aquecendo em chama de anunciar acerca de tudo aquilo que Jesus fizera. O Filho de Deus, Jesus, veio e habitou, viveu nesta terra 33 anos, mas o Espírito Santo há mais de 2000 anos está aqui e até hoje ele continua operando todas as proezas. Então nesta noite, tudo que eu quero falar é voltado para o Espírito Santo. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui com um propósito específico de saber que Ele é o teu Deus que intercede por ti com gemido inexprimível, que Ele é o teu Deus que está ao teu lado, te aconselhando, te guiando, te conduzindo e te levando a viver os planos que Deus projetou para a tua vida. Jesus, ele deixou um projeto para os discípulos e falou: olha, quando eu descer o Espírito Santo, anunciai o Evangelho em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Jesus deixou isso para nós também, com o Espírito Santo repousando sobre a nossa vida. E Atos vai dizer que quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falava. E muitos ouvindo ele falar, começa a se admirar, e muitos outros começam a questionar, começa a zombar, falar: por acaso não são galileus? Por acaso aqueles homens nem sabem ler, falar direito? Não sabe nem ler, e nós escutamos falar a nossa língua, nós escutamos as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Eu vejo que só Deus faz isso na nossa vida, que só Deus nos capacita para falar das grandezas de Deus. Só Deus faz isso com cada um aqui. É Deus que faz isso. Ele nos capacita para nós anunciar as suas maravilhas. Eu lembro que Pedro, ele vendo muitos zombando, ele agora toma a voz e adverte: varões galileus e todo habitante de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras, atentai nas minhas palavras. Palavra essa que o próprio Jesus falou: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra essa que quando Pedro falou para Jesus: mestre, me dá banho, porque não lava só meu pé, não, me dá banho. E Jesus falou para Pedro: Pedro, não é necessário te dar banho, pois vós já está limpo pela palavra de Deus. Então nesta noite, enquanto eu estiver pregando, a palavra de Deus vai estar te purificando, a palavra de Deus vai estar te orientando. Aleluia! Glória a Jesus! Oh Deus maravilhoso! Aleluia! Eu lembro que Pedro, com os 11, ele começa agora a viver os planos que Deus havia sonhado. Pedro, ele começa a viver os projetos que Jesus havia planejado para ele. É tanto que nós vamos ler lá no versículo 42, que todos perseveravam unanimemente no partir do pão e nas orações, que todos viviam comunhão. Eu vejo uma comunhão tão grande, comunhão com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Se nós formos relatar aqui, eu acho que não terei tempo de decorrer, mas se nós formos olhar e falar de comunhão com o Pai, eu lembro que Abraão tinha comunhão com Deus. Eu lembro que o próprio Moisés tinha comunhão com Deus tão grande, a ponto de Deus se irar com o povo e querer destruir este povo. E
Moisés agora se atreve até Deus e fala: não, Deus, não faça isso. E Deus assim não faz. E falar de comunhão com Deus ainda no Antigo Testamento, porque não lembrar de Elias? Quando Elias orava, fala: segundo a minha palavra, não cairá chuva do céu, nem o orvalho aparecerá. E durante 3 anos e meio, não chuva nem orvalho desceu. Mas quando Elias ele vê apenas uma mão que simbolizava uma mão pequena, uma mão do homem, ele falou: esse é o sinal que vai chover, este é o sinal que vai chover. Esse mesmo Elias que 50 capitão de guerra vai procurar, vai atrás dele para trazer o rei. Ele falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma esses 50 capitão de guerra. E assim acontece. Jesus, para cada Elias, ele tem um Eliseu. Para cada Judas, ele tem um Matias. Para cada um, ele tem um sucessor. Assim como ele tinha Moisés, ele tinha Josué. Jesus, ele capacita cada um. E nesta noite também não é diferente. Também não é diferente. Jesus, ele está na minha, está na tua vida. Ele está na minha e na tua vida. Assim também, por falar de comunhão com o Filho, eu lembro que os discípulos, ele vivia lado a lado com Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer que ele caminhou a ponto de tirar boca ou moeda da boca de peixe, a ponto de andar sobre o mar. Uma comunhão tão profunda que ele tinha. Mas uma comunhão que eu quero falar para você e para a minha vida nesta noite é a comunhão com o Espírito Santo, é a comunhão com a terceira pessoa da Trindade ou da divindade. O Espírito Santo, ele não só desceu para habitar entre nós, mas para morar em nós. E nesta noite, o Espírito Santo, ele vai cumprir tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida. Eu lembro lá, ainda voltando para o templo de Davi, quando Salomão ele constrói este templo. Quando Salomão ele está para construir, que ele está trabalhando no material. Então Salomão ele olha o material, traz até para a casa de Deus. E quando esse material chega, ele fala: não pode ficar na casa de Deus de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas antes tem que haver purificação. Eu lembro que quando Deus ele nos tira lá do lamaçal do pecado, quando Deus ele nos resgata da mão de Satanás, ele nos traz até sujo, ele nos traz até imundo, mas ele fala: não pode ficar da mesma forma. Antes tem que haver purificação. Então quando Salomão ele começa a procurar esse especialista e fala o que tem que fazer com ouro para que o brilho dele se expande, para que o brilho dele brilhe mais, para que o brilho dele apareça, para que o brilho dele encante a todos que vejam. Então o especialista vai dizer: aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É necessário vir o fogo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu vejo muitas pessoas por aí afora querendo viver o evangelho a bel prazer, mas eu aprendi que o evangelho verdadeiro vem confrontando a nossa própria natureza, pois Paulo vai dizer que nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa, mas o evangelho de Jesus Cristo vem para confrontar. Ainda que nós venhamos ter desejo de pecar, Jesus está falando: vocês estão vivendo uma nova dispensação. Qual é essa dispensação? Da graça. Muitos pensam, por estar na graça, que pode fazer o que quiser, mas não é bem assim não. Jesus ele deu a graça dele para nós vencer o pecado, para nós vencer o mundo, para nós vencer as coisas
que Satanás, ele nos impõe. Eu lembro de Isaías, no capítulo 6, quando ele fala: Deus, ai de mim, porque eu sou um pecador, e sou um pecador de lábios impuros, e habito em um povo de impuro lábio, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É quando Deus, ele envia um anjo, e com Atenaz, ele pega uma brasa viva e toca na boca do profeta. Então Deus diz para Isaías: os teus pecados foram purificados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O que há de vir é o fogo do Espírito Santo para nos purificar e para nos levar a viver de acordo com aquilo que Deus projetou. É quando o especialista põe fogo para dar um brilho, para trazer o brilho ao ouro. Então Salomão: mas isso tem jeito? É assim mesmo? Mas se colocar fogo não vai derreter não. Vai derreter, pode até derreter, mas as impurezas, mas as sujeiras vão sair, e o nome do teu Deus será exaltado. É quando traz todo o ouro e começa agora a pôr na casa ou no templo de Deus. E quando põe no templo de Deus, faz a coluna de bronze, faz os utensílios de ouro, a arca da aliança, tudo mais, e tudo tá tão bonito. E o povo tá adorando a Deus, o povo tá vivendo em comunhão com Deus, mas o povo se distancia daquilo que Deus havia designado, daquilo que Deus havia preparado. Então Deus permite que venha o povo babilônico e destrua toda a terra, e saqueie os povos e leve muitos cativos. E o povo agora vai viver em cativeiro em Babilônia. E quando o povo está em cativo em Babilônia, havia uma profecia que o povo ficaria 70 anos. E passando esses 70 anos, Deus permite que o povo retorne. E quando o povo retorna, muitos começam a querer se desanimar, porque eles estavam olhando o templo havia sido queimado. Ele falou: nunca que este templo vai ficar da mesma forma que Salomão. E o povo se entristece. E quando o povo se entristece, Deus fala para aquele povo, na verdade, no livro de Ageu: a glória da segunda casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Jesus estava falando: o Espírito Santo ainda há de vir e trazer uma glória maior sobre vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai habitar, é na minha e na tua vida, é na minha e na tua vida, que o Espírito Santo de Deus, ele habita, que o Espírito Santo de Deus, ele nos purifica. O Espírito Santo de Deus, ele é teu amigo, ele é o teu consolador, ele é ajudador, ele é aquele que tem estado ao teu lado. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se foi. Aleluia. É o Espírito Santo Deus que amado. dá continuidade à obra de Deus. É o Espírito Santo que dá continuidade àquilo que Deus preparou. É o Espírito Santo que tratou na minha vida, tratou na tua vida, para que hoje pudéssemos estarmos aqui. Foi o Espírito Santo que nos trouxe hoje aqui. Então eu tenho certeza que de forma diferente Ele falou em cada coração, Ele falou em cada um. A glória de Deus, Ele está imposta sobre a tua vida. Quando muitos teólogos falavam que o tempo do avivamento só era para os apóstolos, só era para quem vivia naquela época. Eu leio também Atos dos Apóstolos, o último capítulo, e o último capítulo dá como entender como não tivesse uma conclusão. Quando parece não ter uma conclusão, eu vejo
trabalhar, que o Espírito Santo gostou e falou: olha, eu ainda vou continuar operando as minhas proezas na vida dos meus servos. Eu vou ainda continuar operando as minhas proezas. E até hoje o Espírito Santo continua operando. O Espírito Santo ainda batiza, o Espírito Santo ainda renova, o Espírito Santo ainda purifica, o Espírito Santo ainda dá coragem, dá intrepidez, dá ousadia, o Espírito Santo ainda dá dom de língua, o Espírito Santo ainda reveste de toda a armadura de Deus para vencer o inimigo. Ainda que Satanás se levante, o Espírito Santo, ele está lá. É por isso que Satanás não tem poder sobre a minha nem a tua vida. A Bíblia vai nos dizer que Satanás, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas também Colossenses vai dizer que é o Espírito Santo que impede a obra satânica, que é o Espírito Santo que impede de o anticristo operar, fazer o que ele quer da nossa vida, que é o Espírito Santo que faz com que Satanás recua da nossa vida. É o Espírito Santo que está sobre a nossa vida, que nos dá poder, que nos dá autoridade e que nos reveste para continuar a nossa jornada. Ore comigo nesta noite, ore comigo, que Deus quer te renovar nessa noite. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente. Aleluia, meu Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus amado. Queria te convidar. Aleluia. Espírito Santo, ele vai cumprir. Deus amado. Espírito Santo, ele vai cumprir com tudo aquilo que ele preparou para a tua vida. Deus, Todos os projetos, todos os sonhos. O Espírito Santo, ele está no controle de tudo. O Espírito Santo, ele vai cumprir com o que prometeu. Às vezes nós queremos ser adiantados. Às vezes nós queremos correr contra o propósito que Deus reservou contra a nossa vida. Às vezes nós queremos fugir, mas Deus, ele está aqui nesta noite para nos livrar dos traumas, para nos livrar da